Sejam todos bem-vindos. Estamos no Centro Espírita Arapari, aqui em Itabuna, Bahia, Brasil. A atividade de hoje, do outubro de 2020, esse nosso outubro rosa, que trazemos o tema para todos nós: conhecer, sentir e viver Kardec. A palestra doutrinária de hoje fica a cargo da professora Aida Vita, de Itabuna, Bahia, que traz para a gente o tema mediunidade. Entenda, sinta e viva. Sejam todos bem-vindos. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, por Divaldo Pereira Franco, assevera no item 6. Quando estiverem em dúvidas, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Façamos agora a nossa reconexão ao Pai Celestial, agradecendo a oportunidade da existência. Muito obrigado, Senhor. Também ao Mestre amado Jesus, gestor de nossas almas, pela reencarnação aqui nesse planeta de regeneração de nossas almas. Envolve, querido Jesus, a nossa querida irmã, a professora Aida Vita, que traz para a gente as reflexões em torno do intercâmbio mediúnico entre esses dois mundos, tão necessário para entendermos os processos de nossas existências. Obrigado, Senhor, e que tenhamos todos nós uma boa noite, envoltos na paz, na luz e na esperança renovada. Meus queridos irmãos do Arapari e todos que nos assistem, gostaria imensamente de agradecer por este convite, podermos não só estar aqui batendo este papo sobre a mediunidade, mas principalmente tendo a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre o tema. Então vamos iniciar com os slides para poder ilustrar os nossos pensamentos e as nossas reflexões nessa noite. Lembremos desse episódio que está gravado em Mateus 17, versículo de 14 a 23. A cura de um menino endemoniado. No meio da multidão, um homem se destaca, trazendo seu filho e dizendo: Senhor, Senhor, ajoelhou-se diante de Jesus. Tende misericórdia do meu filho. Ele sofre muito. Muitas vezes cai no fogo, outras vezes cai na água. Teus discípulos tentaram curá-lo, mas não conseguiram. E Jesus, muito preocupado com aquela situação, disse: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei entre vós? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E o menino foi levado até Jesus. E Jesus repreendeu o demônio e pediu que saísse daquele menino, e o menino ficou curado. Em particular, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, por que não conseguimos curá-lo? Por que não conseguimos expulsar este demônio? Jesus disse: porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Fatos como esse, durante muito tempo, até o nosso tempo, nos mostrou que essas e outras situações em que não só usamos o vocabulário incorreto ao denominar por demônio, como também temos essas situações como situações
de assombração. São as casas assombradas, são os lugares assombrados. Então, nós vamos ver que o Espiritismo nos traz informações que são valiosíssimas para que nós possamos colocar todos esses fatos no conjunto dos fatos naturais, resultantes das leis da própria natureza. Sabendo que o Espiritismo faz parte do projeto de Jesus para a transformação moral do planeta Terra, sabemos que Jesus quis que a luz se apresentasse para todos. E nesses tempos, do Espiritismo para cá, todas as orientações que têm sido trazidas acerca deste tema, seja ligado à obsessão, seja ligado à mediunidade, seja ligado ao mediunismo, seja ligado a todas as questões que envolvem as comunicações entre encarnados e desencarnados. O Espiritismo tem lançado luz por vontade e por fazer parte desse grande projeto cristão que foi escrito por Jesus e a sua equipe para este planeta. Estando o Espiritismo fundamentado na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, teve a condição de nos revelar, a partir de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Assim, cai por terra todas as assombrações, todos os lugares assombrados, porque passaram a ter uma explicação como fenômeno natural. Nada mais, nem de maravilhoso, nem de milagre e nem de sobrenatural. A doutrina espírita, essa obra monumental, que nos traz orientações para não só revivermos de uma forma mais objetiva e racional os ensinos e o evangelho trazido por Jesus, mas, acima de tudo, trazer também as orientações que não puderam ser dadas por Jesus naquele tempo. Essa doutrina, que tem como fundamento a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos, revelou aos homens todas essas coisas que para nós eram ainda tão cheias de mistério. Essa luz trazida pelo Espiritismo são mais de 10 anos, mais de uma década, onde Allan Kardec organiza esses 5 livros, somando a eles o que é o Espiritismo, inúmeros escritos que foram depois compilados como obras póstumas após sua morte, seu desencarne, e a Revista Espírita, que vai de 1858 a 1869, onde nós temos aí um conjunto de informações, inúmeras mensagens trazidas pelos espíritos para colocar luz sobre diversos assuntos que dizem respeito ao estar no planeta, às nossas vidas anteriores, às nossas vidas futuras, e a tudo que envolve o movimento em torno da nossa evolução. Quanto à comunicação entre os dois planos, os próprios espíritos têm nos trazido orientações para desenvolvermos da melhor forma possível esta comunicação. Então, sigamos em frente, porque orientações muito valiosas estão contidas no Livro dos Médiuns, especificamente sobre essa comunicação, sobre a mediunidade, a melhor maneira de lidar com ela, os tipos de mediunidade, mas também orientações extremamente oportunas para que nós possamos, de uma forma muito definitiva, utilizar a mediunidade como vencedores, como o instrumento de evolução que ela é.
Não seria possível tratar sobre esse tema se o Espiritismo não nos trouxesse essa estrutura trina do ser humano, constituído de espírito, perispírito e corpo. Porque não é possível que haja comunicação entre o mundo corpóreo e o mundo incorpóreo se nós não tivéssemos aí este corpo perispiritual, se nós não tivéssemos a possibilidade que vai para além do corpo físico, que é o corpo perispiritual, que não deixa de ser matéria. Mas o corpo físico também ele é extremamente importante no processo da mediunidade, como vamos ver um pouco adiante. Vale lembrar, pela questão 76 do Livro dos Espíritos, que os espíritos são os seres inteligentes da criação, que povoam o universo fora do mundo corpóreo. Então, são exatamente pessoas como nós, já não tendo mais o corpo, apenas perispírito e espírito, que se comunicam conosco. Lembremos das palavras do nosso querido Paulo, quando nos diz que estamos cercados por uma legião de testemunhas, e essa legião de testemunha nem sempre se compõe apenas dos encarnados, mas nós sabemos que inúmeros espíritos já desencarnados estão à nossa volta. Por isso, constituídos pelo corpo espiritual e o corpo material, somos possuidores dessa faculdade, dessa capacidade, dessa possibilidade de nos comunicarmos com os nossos irmãos que já estão no outro plano, que é no plano das causas, como nos dizem os espíritos, visto que o mundo físico é exatamente o mundo dos efeitos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, onde nós temos ali uma coletânea de preces espíritas, no item 1, preces gerais para os médiuns, os espíritos nos orientam, nós também devemos orar pelos médiuns, principalmente por sabermos como essa característica, como essa faculdade exige de nós uma mudança, uma transformação para exercê-la da melhor forma possível. Lembremos, então, nos últimos tempos, quando o Senhor nos disse, e isso está em Atos, palavras escritas por Lucas, 2, 17 e 18, os versículos, aonde o Senhor diz: espalharei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias estarei e espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos do mundo material, nós sabemos que Deus outorgou ao homem a vista. Deu também os sentidos e os instrumentos especiais. Esses inúmeros instrumentos que nós temos aí a nosso favor, cooperando com as nossas vivências no mundo físico. Com o telescópio, o homem mergulhou o olhar sobre as profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, nós, compreendemos melhor essas palavras de Jesus, quando ele promete que filhos e filhas profetizarão, mas que também os seus servidores e servidoras
E ainda que saibamos como foi magnífico todos aqueles acontecimentos na passagem do Mestre sobre a terra, o quanto depois do seu desencarne, os seus servidores e servidoras têm se utilizado dessa comunicação, dessa mediunidade, desse instrumento, que é um instrumento de trabalho, é um instrumento de evolução. O quanto esse instrumento tem sido importante e necessário para nos mantermos em comunicação, tendo a possibilidade de aprender quais os melhores caminhos por onde deveremos trilhar. Então, nos questionamos o que vem a ser mediunidade. E os espíritos nos respondem, né, porque trazem através dos escritos de Kardec, em todo o Pentateuco kardeciano, mais especificamente no Livro dos Médiuns, que para nós é o maior tratado de mediunidade que existe sobre a Terra. Todos os fundamentos sobre a mediunidade estão ali contidos. Não é possível entrarmos no campo da mediunidade ou do exercício da mediunidade nas casas espíritas sem a leitura profunda, sem o estudo cuidadoso deste tratado que é o Livro dos Médiuns. Os Espíritos nos dizem no Evangelho que a mediunidade é uma faculdade sagrada, e sendo sagrada, deve ser praticada de forma muito santificada, religiosa, cuidadosa. E nós sabemos que essa faculdade ela é muito visada pelos espíritos que ainda se mantêm na ignorância. Às vezes é canal para a obsessão, às vezes é um canal para nos desviar do caminho da retidão, da religiosidade no uso dessa faculdade. Essa faculdade ela é inerente à condição orgânica. Portanto, é preciso que entendamos que o nosso organismo ele se estrutura de tal maneira que dá a possibilidade de utilizar esta faculdade de forma ostensiva. Vejamos, para que nós tenhamos o uso da mediunidade, é preciso que coloquemos o nosso pensamento à disposição desse processo, desse fenômeno. Então, pensamento positivo, o pensamento dirigido, o pensamento elevado. Então, a primeira questão é o nosso pensamento. Depois, juntamente ao pensamento, é preciso somar a nossa vontade. Porque pensamento sem vontade pode estar à deriva, mas quando nós direcionamos a nossa vontade a partir de um conhecimento seguro sobre esse fenômeno, sobre esse processo, sobre essa faculdade, há a possibilidade de utilizá-la da melhor forma possível, seguindo, aí, então, as orientações dos espíritos. Bom, tudo isso só é possível porque entre nós e em torno de nós existe aí o fluido cósmico universal, que é o meio por onde nós temos a possibilidade de transitar os nossos pensamentos, impulsionados pela nossa vontade. Bom, essa faculdade, ela é inerente à condição orgânica, porque nós sabemos que o corpo precisa ter essa condição para que seja possível se apresentar uma ou várias mediunidades, conforme Kardec classificou, organizou e nos trouxe de informação. Os tipos de mediunidade
segundo ele, foram organizados em dois grandes grupos, dois grandes blocos, de efeitos intelectuais e de efeitos físicos. Os de efeitos intelectuais, por exemplo, a escrita direta, a psicografia, a vidência, a clarividência, psicofonia. Aí esse processo acontece de perispírito a perispírito. A comunicação acontece de mente a mente. Na psicofonia, o espírito emite o seu pensamento e o médium, através da sua mente, né, perispírito ligado a perispírito, há a possibilidade de haver essa comunicação. É uma codificação e decodificação da mensagem trazida pelo espírito. No caso da mediunidade de efeitos físicos, os ruídos, as pancadas, os sinais, arremesso de objetos, as materializações, aí nesse caso é preciso que a matéria atue. Depende do médium para a doação do ectoplasma e o espírito se utiliza dessa matéria ectoplásmica, né? E a partir daí, juntamente com o fluido cósmico universal e também com o seu fluido próprio, né? Que é o fluido do seu perispírito. Então, perispírito do espírito, perispírito do médium, fluido cósmico universal. Aí, com a vontade, com o pensamento, os espíritos fazem funcionar os processos mediúnicos, inclusive os processos físicos. Então, a mediunidade de psicografia, por exemplo, há uma ação do espírito sobre o centro da fala, ou sobre o centro da escrita. E aí o médium interpreta o pensamento do espírito. Muitas vezes a psicografia é a psicografia em que o médium tem maior ou menor interferência nessa psicografia. Dessa forma, o pensamento do médium interferindo mais ou menos pode trazer mudanças no resultado dessa psicografia. O centro espírita nos possibilita, a partir de Kardec, a partir de todo o estudo que foi feito, a partir das orientações que ele nos escreve e nos cede carinhosamente, através desses livros, nos mostra, né, através do seu próprio exemplo, que a reunião mediúnica é esse lugar onde podemos fazer essa comunicação de forma mais acertada e mais segura, tanto para o médium quanto para os espíritos, trazendo resultados que são resultados muito positivos para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução. A reunião mediúnica, ela na realidade é um ser coletivo. Então, nós vamos ver aí a presença do espírito, a presença do médium, que são vários médios, e o meio, tudo isso é importante. Nós vamos ver que o meio pode ser o meio material, mas também o meio espiritual. Não é só o meio material. Quanto ao meio material, é preciso ter aquela preocupação com o arejamento, com a ventilação, iluminação adequada, higiene, limpeza, maus odores, mofo. Isso não é um lugar para uma reunião mediúnica. O meio material tem que ser cuidado, tem que ter um espaço adequado para a acomodação dos participantes. E o meio espiritual também tem que ser um meio cuidado, porque ele é resultante tanto das emanações do plano material como do plano espiritual. Os espíritos orientadores estão presentes, os espíritos em tratamento estão presentes, os fluidos de todos nós estão presentes. Então, os nossos fluidos se misturam. Por isso, a necessidade de entender que a reunião mediúnica tem que ser pensado como um feixe de varas, que depende dessa homogeneidade de pensamentos, de vontade, de qualidade de seus membros. Uma pessoa que faz uso
do cigarro, da bebida, precisa entender que não está preparado para estar dentro de uma reunião mediúnica. Exatamente pela necessidade de cuidarmos desse ambiente que é material e também espiritual. Nós temos aí a iniciação mediúnica, que faz parte do processo de orientação trazido não só por Allan Kardec, mas também que é dado pelos dirigentes da casa espírita, aqueles que são responsáveis pela reunião mediúnica. Muitas vezes, companheiros e companheiras estão ali na casa espírita com vontade de participar da reunião mediúnica. Mas qual é o critério que nos chama a atenção, Allan Kardec? O critério é um só. É encaminhar os candidatos que apresentarem sinais evidentes da faculdade. Se o candidato apresenta determinados detalhes que as pessoas que já têm conhecimento sabem, que ali pode estar presente uma eclosão mediúnica, esse candidato deve ser encaminhado para a reunião com os devidos cuidados, né? Com as preocupações que são pertinentes ao cuidado que se deve ter, não só com aqueles que já participam, mas também com aquele que inicia. Tendo cuidado de observar se não é um caso de obsessão, porque as pessoas que estão com processos obsessivos não devem ser encaminhados para reuniões para iniciação mediúnica. Preciso que entendamos, tanto nós temos o processo de iniciação mediúnica, como temos também o processo de interrupção. Quando a pessoa é enviada para a reunião mediúnica e logo com o tempo adiante cessa completamente os sinais que estavam ali visíveis de mediunidade, se percebe que nada mais se obtém, né, do que coisas insignificantes, que são médios improdutivos, pode-se, sem problema nenhum, segundo a orientação de Allan Kardec, interromper essa iniciação mediúnica. Durante esse período, as sensações são as mais diversas. Algumas são agradáveis, são leves, alegria, e outras são muito desagradáveis. Ansiedade, nervosismo, enjoo, né? Ânsia de vômito, vontade de não participar mais. Então, as sensações, elas são muito adversas. Depende do candidato àquele trabalho na casa espírita, mas as orientações estão aí e elas precisam ser seguidas. Porque Kardec nos diz que, embora, isso está no Livro dos Médiuns, encontremos muitos companheiros que se candidatam ao exercício mediúnico, as instituições espíritas devem ter cuidados para não fazer um sistema de fabricação mediúnica destituída do valor doutrinário. Então, é preciso ter diretrizes de segurança. Muitos médiuns, ingenuamente, pensam que, uma vez aflorada a mediunidade, os espíritos que chegam ali, certo? São espíritos que ele pode ali estar se liberando e libertando. E a qualquer momento eles podem se libertar. E não é verdade. Porque muitas vezes são espíritos que chegam, colocam o médium de uma maneira que o médium se torna completamente joguete na mão dos espíritos. Por isso que o desenvolvimento, além da iniciação científica, é preciso pensar nesse desenvolvimento, nessa continuação, nesse trabalho cuidadoso que deve ser feito em relação a esse iniciante.
a essa figura que decidiu participar desta tarefa, que é uma tarefa de muita entrega. Primeira coisa, no que diz respeito ao desenvolvimento da mediunidade. Nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa ou aquela faculdade. Ninguém pode dizer, fulano, você possui essa faculdade. Isso não está sendo proposto por Kardec. Kardec não encontrou, nos seus estudos, absolutamente ninguém que apresentasse esse tipo de conhecimento. Então, o método é experimentar, é participar. Então, o médium deve compreender que o seu dever, certo? É estar presente, se reunir, estudar, se comprometer, não ser orgulhoso da faculdade que pertence, porque pode ser retirada a qualquer momento, né? Saber que tem que se resguardar, não pode cometer abuso, não pode se envaidecer e tem que se desviar de todo objetivo que não seja providencial, que não seja religioso. Uma outra questão muito presente no nosso trabalho de mediunidade é exatamente o processo anímico. Nós temos, muitas vezes, durante as reuniões mediúnicas, não há ali uma comunicação entre os espíritos. Quando há comunicação entre os espíritos, ali está efetivamente um fenômeno mediúnico. A faculdade é a faculdade de mediunidade. Mas quando o próprio médium se comunica a partir do seu próprio espírito que se expande, esse fenômeno é um fenômeno anímico. Isso acontece muito, de um modo geral, nos dizem os espíritos, que mesmo nos fenômenos mediúnicos há muito de animismo, né? Exatamente por conta aí ainda de estarmos todos nós nesse processo de desenvolvimento, porque é preciso atrelar o desenvolvimento também moral, ainda que a mediunidade não seja uma faculdade que dependa da moralidade. A gente sabe que existem pessoas que são imorais e elas possuem muita mediunidade, mas sabemos que quanto mais nós nos colocamos diante das transformações morais, modificando a nossa maneira de ser, nos dedicando ao estudo, nos dedicando realmente a nos transformarmos para sermos melhores instrumentos do trabalho dos espíritos nas reuniões mediúnicas, claro que nós vamos diminuindo a nossa influência e permitindo que os espíritos encontrem em nós o vaso limpo, o vaso cada vez em melhor condição para o trabalho. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium. É importante nós frisarmos mais uma vez, reforçarmos de que não. A faculdade se erradica no organismo. Nós temos o organismo já preparado para termos mediunidade desse ou daquele tipo, ostensiva ou não, porque todos somos médios, porém, o nível, né, em que externamos essa mediunidade é que se modifica. Então, não depende da moral. Não é um privilégio de homens de bem, mas é importante que não esqueçamos das palavras do Mestre Jesus. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos. E os verdadeiros profetas possuem uma comunicação mais ampla, mais aberta com o mundo espiritual. Portanto, a mediunidade, quando encontra este vaso
mais bem trabalhado, esse vaso limpo, né, há a possibilidade de um trabalho muito mais dentro das orientações do mundo espiritual superior. É preciso entender que a falta de compostura diante da mediunidade, o posicionamento de falsos cristos e falsos profetas, vem com a perda ou a suspensão da mediunidade. Portanto, as frivolidades, o orgulho, a vaidade, a ambição, a própria negação, tudo isso faz com que possamos perder essa faculdade ou nos tornarmos joguetes do mundo espiritual aí inferior. Essa faculdade nos convida, nos convoca a questionarmos como devemos vivenciar essa mediunidade. Quais os aspectos que são relevantes no exercício dessa mediunidade? Essas duas figuras que nós temos nesse slide, o nosso querido Chico, nosso querido Divaldo, são exemplos de médios vitoriosos. Médios que se utilizaram e se utilizam da faculdade mediúnica para ampliar o seu exercício de caridade. Servem como grandes intérpretes do mundo espiritual, trazem orientações e informações que são extremamente necessárias para esse tempo que nós estamos vivendo. Entre esses aspectos relevantes, um deles é a concentração individual. Se a reunião mediúnica é esse ser coletivo, em que é preciso haver uma homogeneidade, em que cada um deve participar, dando a sua grande contribuição. Essa contribuição inicia com a concentração individual. É a fixação mental numa ideia positiva, idealista. É a mente em sintonia com as ideias superiores, acreditando exatamente que essa concentração é um dínamo gerador de força. Os espíritos vão se utilizar desse campo que se forma, desse campo fluídico que se forma a partir dessa concentração. E é relevante o exercício da mediunidade a partir da concentração. Porque imagine a gente chegar numa reunião mediúnica, preocupado com as contas a pagar, preocupado com os problemas que nós temos no dia a dia, com a mente atarefada de coisa, com a mente entulhada de problemas. Não há possibilidade de auxiliarmos nessa reunião. Não estamos em condição, nem mesmo de dar o primeiro passo, que é a concentração. Como é que nós vamos ter condições de contribuir para que haja homogeneidade entre os participantes? Bom, nós temos que compreender que o êxito na concentração facilita as comunicações espirituais. Há uma dificuldade de identificação dos espíritos. Há o problema também da obsessão. E se nós não tivermos nesse exercício contínuo da concentração, nós, com certeza, não facilitaremos para os companheiros encarnados e nem mesmo para os companheiros desencarnados. Vale lembrar que um dos livros de André Luiz, ele nos traz a orientação de que um dos irmãos, no uso de bebida alcoólica, participando de uma reunião mediúnica, havia necessidade que os espíritos fizessem em torno dele uma corrente fluídica para anular
todos os fluidos deletérios e negativos para que ele não prejudicasse aos companheiros encarnados e muito menos aos espíritos que são levados ali para tratar dele. Gente, é preciso muita responsabilidade da nossa parte nesse sentido. Nós precisamos realmente estudar muito para ter esse conhecimento e ter esse cuidado. E nos lembrarmos das palavras do Mestre Jesus, sempre, meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentais, se os espíritos são de Deus. Se nós estamos desequilibrados, sem condição nenhuma de nos concentrar, de participar de uma forma produtiva da reunião mediúnica, como é que nós vamos ter condições realmente de ter esse filtro para compreender quem são os espíritos que estão se comunicando através de nós? Mas é preciso também, para vivenciar a mediunidade de uma forma vitoriosa, o recolhimento e a vontade firme, o silêncio e o afastamento de tudo que cria distração. Não adianta a gente estar com o sentido na reunião mediúnica e, ao mesmo tempo, o sentido nas outras questões do dia a dia. É preciso se utilizar do auxílio dos médiuns mais experientes, né? Porque são muitas histórias, são muitas quedas, são muitas vezes momentos difíceis que passamos no processo mediúnico, mas que somos auxiliados pelos nossos companheiros. É preciso se reunir com pessoas que estejam realmente imbuídas dos mesmos propósitos, das mesmas intenções. Saber quais são os trabalhadores da reunião mediúnica. Saber onde se desenvolve essa reunião mediúnica. Quais são os princípios que fundamentam. Quais são as orientações que são dadas. Uma reunião mediúnica aberta, aonde qualquer pessoa participa, aonde de uma hora para outra qualquer pessoa é convidada a participar. Gente, é um perigo, porque qual é a garantia que nós temos dessa homogeneidade? Qual é a garantia que nós temos de que essas pessoas todas estão imbuídas com os mesmos propósitos e intenções? E não estão ali apenas por curiosidade. Então, é preciso que entendamos essas orientações do nosso irmão Kardec. E a nossa querida Joana vem ainda a acrescentar no livro Oferenda que é preciso ter disciplina moral e mental, criar hábitos saudáveis que possam atrair os bons espíritos. É preciso ter equilíbrio para auxiliar de forma eficaz na filtragem e na exteriorização do pensamento. Não queiramos determinar quem são os espíritos que vêm, porque, como nos diz nosso querido Chico, o telefone toca de lá para cá. Informação dos espíritos. Se é assim, as reuniões mediúnicas são planejadas no mundo espiritual. Nós estamos aqui como ferramentas do amor. Por isso, são eles que determinam quem são os espíritos que devem vir. Todas as vezes que o médium decide que ele vai dar uma comunicação sobre esse ou aquele espírito, isso é animismo, isso é mistificação, isso é uma irregularidade no processo mediúnico, na vivência da mediunidade. Preciso ter perseverança, porque a perseverança nos credencia ao serviço do bem, junto aos espíritos superiores. É preciso aprendermos a ter sintonia, que é um perfeito entrosamento entre o médium e o espírito desencarnado. Muito amor, muita paciência com os espíritos. Não acreditar que nós estamos aqui para receber espíritos superiores. Os nossos irmãos, os espíritos superiores, não precisam de reunião mediúnica. Quem precisa de reunião mediúnica são os espíritos adoecidos como nós. Quando desencarnados, precisaremos também de poder dar as nossas comunicações, de pedir um conselho, de ouvir alguma coisa que possa amenizar as nossas dores. E os espíritos superiores vêm ao nosso concurso por misericórdia para nos auxiliar.
para nos orientar, para nos ajudar nesse processo, porque todos nós somos espíritos necessitados. E muita paciência, postura metódica, para que possamos agir corretamente na hora certa. Porque é preciso ter paciência. Às vezes, o médium iniciante fica angustiado porque não está conseguindo, ou muitas vezes porque aquele espírito que vem é um espírito que lhe traz sensações que são muito difíceis. Vamos ter paciência, vamos ter conhecimento, vamos ter estudo, vamos realmente nos colocar à disposição desse trabalho de amor, porque tudo isso é relevante, mas é preciso nos debruçar sobre os livros, sobre esse tratado maior que é o Livro dos Médiuns, para aprendermos a sermos melhores instrumentos do amor, melhores instrumentos na comunicação. Queremos, então, nesse momento, dedicar a todos o nosso abraço, a nossa saudade e lembrar as palavras do Mestre Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, estudemos, nos preparemos para sermos cada vez mais espíritos desse tempo, em que, segundo nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nos tempos atuais de renovação social, cabe aos médiuns uma missão especialíssima. Ser árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual a seus irmãos. Trabalhemos em nome do Mestre Jesus, em nome do nosso Pai. Muita paz para todos. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever meu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quanto pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em
escrever